Olá, sou a professora Cleane e vou lecionar a disciplina de Geografia para o sexto ano do Colégio Emaús. Pessoal, nesta unidade, que começa da página 78, nós vamos estudar sobre a Terra, a nossa morada, sobre a forma da Terra, por que a Terra não é uma esfera perfeita, sobre os movimentos que a Terra realiza, o que permite a alternância do dia e da noite, as estações do ano, e sobre a composição da estrutura da Terra. Nessa aula, nós vamos conseguir entender alguns conceitos básicos também, como geocentrismo, heliocentrismo, dentre outros. A Terra, gente, ela faz parte do Sistema Solar. O Sistema Solar, ele se formou há mais ou menos 5 bilhões de anos. O Sistema Solar é um conjunto de planetas, né, satélites naturais, asteroides, cometas e outros astros que giram em torno do Sol. Desde a antiguidade, desde há muito tempo, existem muitos mitos, né, sobre a origem da Terra, sobre a origem do Sol e sobre esses astros. A gente tem que lembrar que o Sol é uma estrela e todos os outros planetas e astros giram em torno dele, giram na sua órbita, né? Estão na órbita do Sol pela força da gravidade. Mas, afinal, o que é um planeta? De acordo com o Instituto Astronômico Universal, desde 2006 foram definidos alguns critérios para identificar um planeta. Então, para que seja um planeta, é preciso ter as seguintes características: orbitar uma estrela, não ser uma estrela, ter formato esférico, ter massa suficiente para limpar sua vizinhança. O que quer dizer isso? Ter massa suficiente para limpar sua vizinhança. É preciso que o planeta ele tenha um campo gravitacional que absorva os materiais que estão à sua órbita, ou que esses materiais fiquem girando ao seu redor, fiquem na sua órbita. Isso quer dizer ter massa suficiente para limpar sua vizinhança. Há muito tempo são feitos vários estudos sobre a posição da Terra, sobre a posição do Sol, sobre esses dois astros, o Sol e a Terra. O Sol é o que permite que tenha vida na Terra, né? Dentre esses estudos, gente, vão ter destaque dois grandes estudiosos, que é Cláudio Ptolomeu e Nicolau Copérnico. Cláudio Ptolomeu, no início da era cristã, ele vai fazer um estudo e vai chegar à conclusão que a Terra que vive no centro do universo, que todos os outros planetas, astros, asteroides, giram em torno da Terra. E por muito tempo essa teoria ela vai ser aceita, inclusive pela Igreja. Porém, no século XV, um outro estudioso, Nicolau Copérnico, ele vai chegar à conclusão que não, que é o Sol que é o centro do universo, que todos os planetas, astros, asteroides giram em torno do Sol. Esse modelo ele vai ser chamado de heliocentrismo, ou seja, o Sol no centro. O modelo de Cláudio Ptolomeu, do início da era cristã, vai ser chamado de geocentrismo. Geo, terra, no centro, que a Terra está no centro. Mais tarde, gente, no século XVI, um importante estudioso também, um importante cientista, Galileu Galilei, ele vai desenvolver um microscópio e ele vai constatar, né, a ideia de Nicolau Copérnico. Ele vai chegar à conclusão também e vai afirmar que o Sol está no centro do sistema solar, que todos os outros planetas e astros, asteroides giram em torno do Sol. Só que Galileu Galilei ele vai ser perseguido pela Igreja e ele vai ser obrigado a se retratar, a falar, não, minha descoberta está errada, para ele não ser condenado à morte.
Somente na década de 80 ou 90 é que a Igreja Católica vai aceitar a ideia de Galileu e vai confirmar a teoria de Galileu, que a Igreja Católica vai se retratar na realidade em relação a Galileu Galilei. Todos esses fenômenos, gente, ao longo do tempo, eles vão sendo estudados e vão sendo aperfeiçoados. O que a gente precisa entender é que esses estudos, eles vão contando com novas tecnologias, com novas informações, e vão sendo aprimorados, novas descobertas vão sendo realizadas também. A Terra é um planeta, né? É um astro que gira em torno do Sol e que a Terra ela está a uma distância ideal do Sol que cria condições para ter vida na Terra. E a Terra ela tem um satélite natural em sua órbita. Nós vamos ver daqui a pouquinho que satélite é esse. Mas afinal, o que é o Sol, gente? O Sol, ele é uma estrela como muitas outras. É uma enorme esfera feita de gases a altas temperaturas que geram energia e luz. A sua temperatura atinge os 15 milhões de graus no interior e 5.600 graus à superfície. É a estrela mais próxima da Terra e encontra-se a uma distância de 150 milhões de quilômetros. Seu tamanho é 333 mil vezes maior do que o da Terra. A sua gravidade mantém todos os planetas, cometas e outros corpos celestes a rodar à sua volta. O Sol ele tem em torno de 5 bilhões de anos de idade. A distância da Terra em relação ao Sol. A Terra ela está numa distância ideal para que se tenha vida na Terra. Se o planeta ele está muito próximo do Sol, a alta temperatura vai evaporar a água, então não cria condições para ter água nesse planeta. Mas se o planeta ele está muito distante do Sol, a água ela vai ser congelada, vai ter temperaturas muito baixas, extremamente baixas. Também não cria condições para o desenvolvimento da vida. A Terra ela está a uma distância ideal do Sol para poder abrigar a vida. Está a aproximadamente 150 milhões de quilômetros da nossa Terra, da nossa estrela. Se tivesse na posição de Vênus, a vida estaria aniquilada pelo calor. Se estivesse na posição de Marte ou Júpiter, a vida estaria aniquilada pelo frio extremo. Nessa unidade, nós vamos estudar os movimentos da Terra. E nós vamos entender que estes movimentos da Terra e que a posição da Terra sobre o seu eixo são fundamentais para esse equilíbrio da vida. Qual que é a importância do Sol para a Terra? Gente, o Sol ele é a fonte de vida para o nosso planeta. A gente consegue perceber aqui nesse esqueminha com a árvore que o Sol ele permite a fotossíntese, o Sol ele permite a evapotranspiração, a energia solar vai fazer com que tenha calor na atmosfera, o aquecimento da água, do ar, do solo e gera os ventos, provoca a evaporação da água e transpiração das plantas, que é a evapotranspiração, possibilita a fotossíntese, e a atmosfera vai funcionar como um filtro da energia solar. Parte dessa energia solar vai entrar na nossa atmosfera e parte dessa energia solar vai ser refletida para o planeta, para a atmosfera. Por que parte dessa energia vai ser refletida? Gente, para haver esse equilíbrio, para haver esse controle. A Terra vai funcionar como uma estufa, né? Vai manter aquela temperatura ali ideal para o equilíbrio da vida. Se entrar muito calor, fica muito quente, consequentemente, há uma evaporação maior da água, o que acaba prejudicando o desenvolvimento da vida. Se entra pouco calor ou quase nenhum, temperaturas extremamente baixas, o que também não permite o desenvolvimento da vida. Nessa imagem aqui, nós estamos vendo como que acontece a radiação solar.
Os raios solares, eles vão entrar na atmosfera, parte desses raios solares vão ser absorvidos e parte deles serão refletidos, serão mandados de volta para o espaço. Como nós dissemos, a Terra tem um satélite natural em sua órbita. Esse satélite natural é a Lua, gente. A Lua, ela vai se formar a 4, mais ou menos 4,5, 4,6 bilhões de anos. Como que vai haver essa formação? Um planetoide chamado Theia, ele vai impactar, vai bater com a Terra, com a jovem Terra. Quando isso acontece, parte do material desse planetoide, Theia, vai se fundir ao núcleo da Terra. E parte desse material vai ficar no campo gravitacional da Terra. Esses detritos eles vão se unir, vão se juntar dentro do campo gravitacional da Terra e vai ficar orbitando a Terra. E esses detritos vão formar a Lua. Esses detritos ejetados pelo impacto foram parar na órbita terrestre e se reuniram por força gravitacional para formar a Lua. A superfície recém-formada da Lua ressolidificou, mas o interior seguiu na forma de lava derretida. A aparência da Lua, gente, nessa forma esburacada, é o resultado da colisão de pequenos e grandes bólidos celestes. Os pequenos formam crateras e os grandes bacias. Esses mares aqui, gente, não é porque tem água, é porque são as regiões mais profundas da Lua. Os impactos que produziram a bacia levaram à ejeção de lava, formando os mares, em latim. São as grandes manchas cinzas escuras visíveis a olho nu. Analisando amostras vulcânicas colhidas por astronautas da Lua, os cientistas constataram que a água do magma lunar é similar à terrestre, confirmando terem origem comum. Esse movimento que a Lua realiza, né, na órbita da Terra, ele é extremamente importante, inclusive para manter a inclinação da Terra. Nós vamos ver na próxima aula que a Terra, ela não está em pezinha sobre o seu eixo, ela está levemente inclinada, ela está um pouquinho tombada, e isso contribui para que nós tenhamos a alternância do dia e da noite, e para que nós tenhamos as estações do ano. Imagina só, se em algum lugar da Terra não recebesse luz solar. Como seria essa parte da Terra? Será que teria desenvolvido algum tipo de vida? Então, o Sol, o calor do Sol, ele mantém este equilíbrio. E a gravidade que a Terra exerce sobre a Lua, né, vai fazer com que essa força atue em alguns fenômenos, por exemplo, nas marés. Dependendo da distância que está da Terra, exerce grande influência nas marés. Quando a Lua está mais próxima da Terra, as marés ficam mais agitadas, ficam mais altas. A Lua também vai servir de iluminação para a noite, o que influencia a vida noturna do planeta. A Lua também ajuda a Terra a regular o grau de inclinação do seu eixo. Sem isso, teríamos a Terra mudando seu eixo e se tornando imprópria para a vida. Por que mudando seu eixo? Lembra que eu falei que a Terra ela está inclinada sobre o seu eixo? Imagina se a Terra um dia tivesse uma posição, outro dia tivesse em outra posição. Como seria a distribuição de calor na Terra? Essa charge aqui, vou dar um tempinho para vocês lerem, é uma charge falando sobre o que nós acabamos de estudar sobre a influência da Lua nos fenômenos que acontecem na Terra. Pronto, já leram? Eu sei que vocês entenderam, né, o que quer dizer a charge, que ela quer dizer que a força gravitacional que a Terra exerce sobre a Lua, aumentando o nível da maré, não é verdade? A forma da Terra, gente. A Terra,
diferente do que a gente pensa, ela não é uma esfera perfeita, redondinha. Até o século IV a.C., acreditava-se que a Terra era retangular, que a Terra não tinha um formato esférico, que a Terra era retangular, circundada pelos mares. Quem vai chegar à conclusão que a Terra possui uma forma esférica, né, mais arredondada, é Eratóstenes, no século III a.C. A partir de estudos, gente, Eratóstenes ele vai chegar à conclusão do tamanho, do diâmetro da Terra, aproximado do que realmente é. Eratóstenes vai fazer alguns cálculos e vai chegar à conclusão que o diâmetro da Terra é em torno de 39.700 quilômetros. Este cálculo ele vai fazer no século III a.C. Então, ele vai introduzir a forma esférica para o planeta. Porém, a superfície terrestre ela vai sofrer com diversos fenômenos, com a força da gravidade, com movimentos tectônicos, com as condições climáticas, com a erosão e com a ação do homem. E a forma da Terra, ela é um geoide, é um formato de geoide. O que é isso, geoide? Geoide, gente, quer dizer o seguinte, que a região polar, observem, o polo, ele é mais achatado em relação à região equatorial. Por que isso acontece? Em função da gravidade que acontece no movimento de rotação. O movimento de rotação, a Terra ela gira em torno do seu próprio eixo, como ele está acontecendo aqui. Nesse movimento que ela gira em torno do seu próprio eixo, a região equatorial gira em uma velocidade maior que a região polar. Quando isso acontece, vai criar um campo gravitacional que a região equatorial vai ficar mais abaulada, como se ela ficasse um pouquinho mais alongada, enquanto a região polar ela vai ficar mais achatada. Esse é o geoide, é o formato físico da Terra, onde os polos são mais achatados. Tá bem? Nas próximas aulas, nós vamos entender os movimentos de rotação e translação. E nós vamos entender melhor esse formato da Terra, essa forma geoide da Terra. Como eu falei para vocês, desde muito tempo, desde o início da humanidade, né, o ser humano ele faz observações sobre os fenômenos naturais, Sol, Lua, sobre os astros, para se orientar, para se localizar, para desenvolver a agricultura, saber qual é a melhor época da colheita, qual é a melhor época do plantio. Então, esses fenômenos naturais, eles sempre foram utilizados pelo ser humano, né, e pelos índios também, né, gente? A gente não pode esquecer que os povos indígenas têm uma forte ligação com os astros, né, Sol, terra, água, fogo. E, em função disso, muitos mitos vão surgir sobre a origem da Terra, sobre a origem da Lua, sobre a influência que a Lua causa na Terra. Eu trouxe aqui para a gente alguns mitos. Não vou ler os mitos com vocês, vou deixar para vocês lerem, tá? Mas são mitos. Lembrando o que são mitos, né? Que são histórias fantasiosas em relação a essas interferências, em relação a esses astros, e também em relação à ida do homem na Lua, que criou-se, né, uma ideia, uma teoria da conspiração, se o homem realmente pisou na Lua. Tem também a Lua de Queijo Verde, do poeta, que foi uma piada, né, de John Haywood, em relação a esses buracos, né, na Lua. Finalizamos, então, a nossa aula. Tem algumas atividades para vocês fazerem, são atividades complementares. Lembrando, gente, essa matéria está no livro de vocês, da página 78 à página 81. Leiam o conteúdo no livro, tá? Assistam a aula novamente e, se for preciso, façam registro no caderno. Bons estudos para vocês, até a próxima aula e lembrem-se, juntos no caminho certo.